Olá, shounens! Eu sou o Bruno e sejam muito bem-vindos ao ShounenTube, seu canal de animes, mangás e outros animes. Assunto de hoje, Re:Zero. Então, se você gosta de Re:Zero, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal para acompanhar os outros vídeos de outros animes, outros nerdices também, dá uma passada lá no Twitter e no Instagram, @ShounenTube, lembrando que no Instagram eu tô postando review dos animes e mangás que eu estou acompanhando. Dá uma conferida nos cursos que eu tô deixando para vocês aqui embaixo, e se quiser tá o link do Apoia-se para apoiar também. Bora pro vídeo. Bom, depois de muitos anos a segunda temporada de Re:Zero finalmente chegou, e ela está melhor do que a primeira. Re:Zero ficou aí no top animes da semana praticamente toda semana durante seus 13 episódios nessa primeira parte da segunda temporada. E tudo se deve por ser uma obra que já era muito querida. A primeira temporada de Re:Zero fez muito sucesso e essa grande espera criou uma grande demanda. Então essa segunda temporada, que começou com um gancho enorme, teve todo um preparo antes, porque antes de lançar a segunda temporada eles relançaram a primeira toda com cortes do diretor, algumas cenas extras, para deixar aquele ganchinho do quem é Ram e já começar a segunda temporada. Lembrando que a segunda temporada era para ter começado em abril, né? Mas a pandemia atrasou um pouco, acabou começando em julho, sei lá, junho, e terminou semana retrasada, sei lá. Terminou por agora. Tá dividido em duas partes, a segunda parte só ano que vem, era para ter sido uma parte só e ter ocupado esse espaço todo. Mas enfim, a segunda temporada finalmente chegou. Valeu a espera. Re:Zero focou bastante em explicar alguns mistérios que deixaram no ar na primeira temporada, como por exemplo, quem são as bruxas, quais são as intenções do Roswaal, o que aconteceu com a Ram, enfim, tudo isso é respondido na segunda temporada, além de, claro, criar outras novas dúvidas e preparar o terreno para outras coisas que ainda estão por vir. Por exemplo, estão pincelando um pouco melhor a Emilia. Ainda não mostrou o passado dela, embora a gente tenha um filme que mostra o passado dela e tal. Mostra que ela tem uns problemas do passado, mas ainda não explorou o que é a Emilia de fato. Aprofundou alguns personagens como a Beatrice, o Roswaal, apresentou ali o Garfield, que a gente não conhecia. Teve a irmã dele, como é que é o nome dela? Frederica. Então tem novos personagens sendo apresentados. E essa segunda parte tá muito voltada pro santuário. É um arco focado ali naquele território. Todos os episódios praticamente estão ali naquele lugar e na mansão. E eles se preocuparam muito em trabalhar a parte emocional do Subaru, que é o protagonista da história, e a gente sabe que sofre bastante, morre bastante, volta e morre, e volta e morre, e vai cada vez mais traumatizado. Então dessa vez a gente conheceu alguns problemas que ele teve, por exemplo, na vida real. Quando a Ikidona faz o teste pra ele, a gente vê o relacionamento que ele tinha com os pais, a gente vê o problema que ele tinha em relação à escola, a pressão que ele tinha de ser alguém e como ele lidava com tudo isso. Teve a questão de como ele lida com as outras pessoas, dele se considerar ou não amigo, dele considerar os outros amigos dele. Lembrando que na primeira temporada a gente já tinha algum trabalho em relação a isso. A gente viu, por exemplo, a Ram incentivando ele a recomeçar, que desistir de algo não tinha problema, desde que ele pudesse recomeçar. A gente viu o Subaru trabalhar como ele lida com as outras pessoas, porque ele não podia contar pra ninguém sobre o retorno da morte. Então ele tinha essa dificuldade de compartilhar as experiências dele com as outras pessoas. Ele fazia as coisas e queria que as pessoas aceitassem porque sim, acabou. Porque ele já tinha vivido aquilo e ele não sabia lidar com as outras pessoas. Então na primeira temporada já estava sendo trabalhado um pouco disso, e na segunda continuou esse desenvolvimento dele. E aí a gente conhece as bruxas. É muito interessante porque chegou em um determinado momento, já no final da temporada, que inclusive é a minha parte favorita, que ele fica cara a cara com a bruxa da inveja, a Satella, ou Satella. E o Subaru culpa ela por tudo e tal, por toda a desgraça que ele vem sofrendo, por todas as pessoas que ele perdeu, tudo de ruim que aconteceu naquele mundo, desde que ele chegou, ele culpa a bruxa da inveja. As outras bruxas chamam ele de ingrato, porque tudo que a bruxa fez, na verdade, foi dar a ele o poder de reviver. Todas as outras desgraças que aconteceram na vida dele não tem nada a ver com a bruxa. A bruxa só deu o poder dele reviver. E ele continua insistindo em usar a vida dele como uma ferramenta para seguir em frente e ajudar os outros sem que ele perca ninguém. E o objetivo dele é sempre avançar tentando salvar os outros. E o objetivo da bruxa da inveja, no caso a Satella, é provar pro Subaru que ele é uma das pessoas que ele deveria tentar salvar também,
quando ele avança. Pra ele não contar sempre com, eu posso morrer e seguir em frente. Que ele deveria ter mais valor à vida e um pouco de amor próprio. Então, por causa desses pequenos pontos, assim, essa parte emocional, por exemplo, a gente teve finalmente o Subaru conseguindo falar pra alguém que ele retorna da morte, ele consegue falar com a Bruxa da Ganância, a Ikidona, que é um dos personagens principais desse arco. A gente aprende mais do Roosevelt, como eu já disse, né? E ele também sabe do retorno do Subaru, ou pelo menos sabe que o Subaru consegue fazer várias linhas do tempo, mas não necessariamente sabe que é através da morte. Então o Subaru ele já tem conhecimento que outras pessoas têm ciência do poder dele. E aí a gente vai ter outros mistérios para ser resolvido. Por exemplo, tem esses 3 testes do santuário, todos os mistérios envolvendo a Emília, tem a situação da Ram. Para quem leu a novel, spoiler, eu vou levantar aqui a mão para dar um spoiler e se você não quiser o spoiler você muta e quando eu baixar a mão você desmuta. Quem leu a novel sabe que a Ram não vai ser salva nessa temporada. Na verdade, até o momento atual da novel, a Ram continua em coma, mas é um mistério ainda da temporada. Enfim, tem ainda a situação das princesas que não apareceram muito nessa temporada. Na verdade, não apareceram nada nessa temporada, né? Apareceu ali a Crush, que perdeu as memórias, e só, ali no início da temporada. Mas enfim, e outra coisa muito interessante que teve nessa temporada foi que a gente viu o futuro das linhas do tempo em que o Subaru morreu. O que acontece após a morte do Subaru naquelas linhas do tempo. Então a gente vê algumas pessoas lamentando a morte dele. A gente viu que naquela cena épica que o Pac tá destruindo o mundo e o Subaru é decapitado, o Reinhard vai lá e consegue matar o Pac com extrema facilidade. Então foi uma coisa assim muito interessante da gente ver também. E claro, a trilha sonora e a animação de ReZero continuam incríveis. O jeito que eles trabalham o clima, o suspense, a tensão que eles conseguem botar em cada cena, a perspectiva, a dinâmica continuam muito bons, se não melhores do que na primeira temporada, e ReZero merece todo esse sucesso que fez. E eu já estou muito ansioso para a segunda parte da segunda temporada. Então galera, se você gostou de ReZero, e se você gostou desse vídeo também, já deixa seu like, comenta o que vocês esperam para a segunda parte da temporada, o que vocês acham que vai acontecer. Teve informação que tem na novel que não foi revelada nessa temporada, mas deveria ter sido, então eu acho que vai ser jogada em algum outro momento. Novamente vou levantar a mão para falar para quem quiser saber. E novamente, quando eu acabar de falar, eu abaixo a mão. Se você não quiser saber do spoiler, tira o volume. Na novel é explicado naquela cena lá que o Subaru tá conversando com a bruxa, que na verdade a Satella e a Bruxa da Inveja são personalidades diferentes. No anime não falaram isso em nenhum momento. Dá pra você perceber que tem coisa diferente ali, né? Que os comportamentos são diferentes, mas nada é mencionado. Então eu acredito que isso vai ser colocado em algum momento do anime mais propício, que, né, é uma adaptação, então não necessariamente precisa seguir a risca. Enfim, tem muita coisa legal, inclusive uma das cenas que eu mais gostei foi a cena que a bruxa aparece a primeira vez, que ela vai engolindo o mundo na escuridão e ela vai indo em direção ao Subaru, dizendo que ama ele, que ama ele, que ama ele. E essa cena eu lembro que eu tava de fone e parecia que a bruxa tava sussurrando no meu ouvido. Cara, deu um calafrio. A dublagem é sensacional, o ReZero trabalha muito bem esse clima. Então eu tô muito ansioso aí pra segunda parte. Espero que mantenha o nível ou continue subindo o nível. E é isso, o vídeo de hoje é esse. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, @shonentube. E até a próxima.